Pessoal, no vídeo anterior que nós começamos a estudar sobre a Lei 11.101, nós falamos a quem ela se aplica, que é o que eu chamo de primeiro filtro, que separa já as atividades empresárias das sociedades, das atividades não empresárias, e essas daqui não se sujeitam à Lei 11.101. Só que agora há um segundo filtro que é, mesmo dentro dessas que são as atividades empresárias, há algumas que não se sujeitam à Lei 11.101, que a Lei 11.101 a elas não se aplica. Vamos descobrir quais são? Vamos lá? Pessoal, a Lei 11.101 ela não vai se aplicar às empresas públicas e às sociedades de economia mista. É o que está expresso no inciso 1 do artigo 2º da Lei 11.101. Óbvio, a gente está falando aqui de empresas públicas, sociedades de economia mista. Nas duas hipóteses há recurso governamental, há recurso público. E aí, se há recurso público, há dinheiro meu, há dinheiro seu, há dinheiro do seu amigo, há dinheiro do seu colega, da sua colega, do seu pai, da sua mãe, envolvidos nessa. E a gente sabe que um processo falimentar ou um processo de recuperação, eles provocam muitas perdas financeiras. E não seria justo que nós, que não escolhemos fazer parte daquela atividade específica, percamos o nosso dinheiro, mesmo sem ter feito essa opção. Então, para evitar isso e por uma série de outros fatores que são lá do direito administrativo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas não se sujeitam à Lei 11.101. Eu tive que parar agora para confirmar se o microfone estava ligado. Imagina, gravando o vídeo inteiro e depois eu vejo que o microfone está desligado, como já aconteceu algumas vezes. Felizmente. O segundo ponto que devemos olhar, observar, que faz parte ainda desse filtro, são as empresas que, mesmo empresárias, exercem uma atividade que tem uma relevância tão grande na economia e podem provocar efeito negativo direto, não só naquelas pessoas que quiseram participar da sociedade empresária ou da atividade ali, como aquelas pessoas que não queriam participar daquela atividade empresária. Então, nesse item se encontram tópicos de grande relevância, como são os tópicos de instituições financeiras, públicas ou privadas, cooperativas de crédito, consórcio, planos de saúde, complementar ou não, seguradoras, entidades legalmente equiparadas a todas essas que eu estou citando e que eu citei aqui para vocês. Inclusive plano de saúde, eu acho que eu citei plano de saúde. O que vai acontecer na prática é que se, por exemplo, uma instituição financeira, pense em uma instituição financeira onde você tem conta bancária, tá? Qualquer uma que seja, pense nessas grandonas que você estivesse lembrando. Se uma dessas instituições financeiras fechar as portas de uma hora para outra, é só você que é correntista dessa instituição financeira que vai tomar prejuízo? Ou não? Não é. Várias pessoas ao redor vão tomar prejuízo. Imagine, por exemplo, uma determinada sociedade empresária que tenha lá 2.000 empregados e que a folha de pagamento seja nessa instituição financeira que de uma hora para outra fechou as portas. Se isso acontecer, o prejuízo não é só para aquela pessoa jurídica que era correntista, mas para todos os seus empregados. E aí, para os familiares desses empregados, que são terceiros, que não tinham conta corrente necessariamente naquela instituição financeira. E aí, por consequência, as escolas, os locadores, os financiamentos que essas pessoas tinham serão prejudicados pela quebra da instituição financeira. Então o negócio é tão grande, é tão grotesco pensar que uma instituição dessa pode quebrar de uma hora para outra, que elas são excluídas da aplicabilidade da Lei 11.101 e são tratadas por uma lei específica. A mesma coisa nos planos de saúde complementar, que imagina, se um plano de saúde que você às vezes tem, ou que você conhece alguém que tem, de uma hora para outra fecha as portas, e aí? Será que a outra pessoa não vai sofrer com isso também? Vai, porque se essas pessoas todas que são clientes desse plano tiverem que migrar para o SUS de uma hora para outra, vai sobrecarregar o SUS. E aí, obviamente, aquelas pessoas que não tinham nada a ver com a história também serão prejudicadas. Então, são excluídas da aplicabilidade da lei 11.101, mesmo se exercerem atividades empresariais, algumas atividades que podem provocar de maneira direta e indireta prejuízos a terceiros que não queriam participar daquele negócio, como todos esses casos que eu falei. Então vocês se recordam no vídeo anterior que eu falei que são 2 filtros? O primeiro filtro é sociedade empresária? Ponto, passou por esse primeiro filtro, essa daqui está fora.
as sociedades que não exercem atividades empresárias por quaisquer dos requisitos que nós vimos no vídeo anterior. Na hora que a gente desce esse filtro para baixo, a gente chega num outro ponto, que é, mesmo as atividades empresárias, quando elas exercem determinadas atividades, elas não se sujeitam à falência. Esse é o caso dessas sociedades empresárias que eu mencionei, que estão expressas no inciso 2. E, obviamente, também algumas dessas atividades, mesmo sendo empresárias, se elas tiverem um capital público decorrente de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, elas também estão alijadas à aplicabilidade da Lei 11.101. Ficou claro? Espero que sim. Não deixe de nos acompanhar aqui, não deixe de assistir todas as aulas para você ficar por dentro disso. Um abraço forte e até o próximo vídeo!